Oi gente, sou eu de novo, Patrick aqui no canal. E hoje a gente vai trazer um vídeo mais rápido pra vocês e bem mais direto e pontual acerca de um assunto muito importante que muita gente pede especificamente pra mim daqui do canal. Por quê? O assunto é cronograma, como vocês já viram no título do vídeo. Por que esse assunto, né? E por que eu tô falando disso? Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu demorei só, 6 meses de preparo, estudando em casa e sozinho. Montei o meu próprio cronograma e me preparei sozinho pro vestibular, a partir dos meus horários. E aí, como eu mesmo montei meu cronograma e falo disso lá no Instagram, já falei disso aqui em outros vídeos no canal, muita gente pede pra mim dicas de como eu posso ajudar vocês para criar o próprio cronograma de vocês. Então nesse vídeo eu vou fazer um compilado de dicas, eu anotei elas aqui no celular, do que vocês podem fazer para criar um cronograma dinâmico que atenda às necessidades de vocês e que ajude vocês a serem mais direcionados para o resultado de boas notas no vestibular. Eu vou passar as dicas que eu usei pra mim, eu não sei se elas são universais, eu não sei se elas vão funcionar pra todo mundo, são dicas que eu mesma, assim, peguei com base nas coisas que já tinha visto, peguei dicas de outros amigos e são dicas que talvez podem ajudar vocês assim como me ajudaram, tá? Então não garanto que o resultado disso seja 100% eficiente, mas quem sabe daqui vocês tirem informações que são interessantes pra construir o cronograma de vocês, certo? Então vamos às dicas. A primeira coisa que você tem que saber para quando você vai criar o cronograma, na minha opinião, é o tempo que você tem até a prova. Por exemplo, quando eu até menciono isso no outro vídeo, eu vou deixar ele aparecendo aqui, né? Beto, coloca o videozinho aparecendo aqui. No outro vídeo eu falei que um ponto importante é você saber quantos dias você vai ter até a prova do seu vestibular. O meu caso era o Enem e eu tinha 120 dias até o Enem. E aí eu acho importante você fazer um cronograma com base em quantos dias você tem até o Enem ou até o vestibular que você vai prestar, porque a partir disso você consegue encaixar uma grade que corresponde ao tempo que você tem, sabe? Porque muitas vezes a dificuldade das pessoas a fazer um cronograma é encher de conteúdo e não distribuí-los no tempo que as pessoas têm. Então as pessoas começam normalmente num ritmo muito mais acelerado, tipo assim, primeira semana, vou estudar 300 assuntos. Segunda semana, não foi muito bem na primeira semana, vou estudar 200. Terceira semana, 100 assuntos. Quarta semana, 90, 50, 60. Aí dali um mês a pessoa desistiu de estudar, porque ela não conseguiu preencher todo o horário dela bonitinho, não deixou tempo pra descansar, porque ela ficou desesperada achando que quanto mais tempo ela desprendesse rapidamente, estudando maior carga de matérias, melhor seria o desempenho dela. Isso não é uma verdade pra mim. Na minha opinião, quanto melhor você diluir o tempo que você tem, as matérias que você tem, no tempo que você tem disponível, melhor vai ser o seu rendimento, porque você nem vai se sobrecarregar se você souber distribuir isso, e você vai ter um cronograma bonitinho até o dia da prova, tipo assim, te dando a segurança que quando a prova chegar, você já vai ter estudado tudo o que você queria estudar. Então se você pega o tempo que você tem até a prova e distribui os conteúdos, e assim, obviamente se esforça muito para preencher todos esses conteúdos, você já consegue uma garantia de que quando você vai chegar na prova, você vai ter já todos os conteúdos que você tinha em mente de estudar esclarecidos. Logo, qual é a minha primeira dica? Pega a quantidade de dias que você tem até a sua prova, pega uma tabelinha do Excel mesmo, é muito fácil de fazer isso, gente, dá pra fazer, não precisa enfeitar nem coisa do tipo, a minha tabela não era enfeitadazinha, inclusive lá no meu Instagram, vai aparecer aqui embaixo agora qual que é o meu Instagram, eu conto como era essa tabela pra vocês, então é muito fácil, você coloca a quantidade de dias que você tem até o dia do vestibular, e aí coloca em contagem regressiva, descendo, sabe? E aí em cada dia você coloca 2 ou 3 conteúdos, ou 4, ou quanto você achar que você dá conta, dependendo do seu tempo, da sua demanda e da sua disponibilidade, da quantidade de matérias que você vai colocar para estudar. Então, por exemplo, sei lá, primeira semana eu coloquei de segunda a domingo ali no meu primeiro momento do Excel, né, nos meus primeiros 7 dias. Então, de cara, eu vou fazer o quê? Primeiro, segunda-feira. Quais matérias eu vou estudar na segunda-feira? Eu tenho tempo para estudar 3 matérias? Beleza, então vou colocar aqui História, vou colocar aqui Geografia e vou colocar aqui Matemática. Mas eu não posso fazer só isso, eu não posso me deixar sem filtro. O que eu vou fazer? Nesse primeiro dia eu vou colocar de História, eu vou estudar Revolução Francesa. De Geografia, eu vou estudar Relevo. De Matemática, eu vou estudar Trigonometria nesse dia. E aí nesse dia você vai fazer, tipo, sei lá, eu fazia assim. De manhã eu estudava teoria, à tarde eu fazia exercício e à noite eu revisava. Então eu começava, de manhã eu fazia, por exemplo, se eu estudar História nesse dia, de manhã, Revolução Francesa, eu começava seguindo o meu cronograma, de manhã, História, Revolução Francesa. Aí, sei lá, isso ia das 7 às 9. Depois das 9 às 10, sei lá, eu ia via teoria de matemática, porque matemática é menos teoria, é mais prática. Então você ia lá e via trigonometria, a parte teórica, né? E aí no restante da manhã eu via lá
o que eu já sabia que eu ia estudar de geografia, relevo. E à tarde eu fazia exercícios das 3 matérias e à noite eu voltava e revisava o que eu tinha estudado. Percebe como eu consegui organizar o meu tempo, distribuindo as minhas matérias, sabendo o que eu ia estudar em cada dia? E aí você vai falar assim, Patrick, mas como eu sei quais matérias eu vou colocar? Quais pontos de cada matéria eu vou colocar nessa minha tabela? Simples. Você vai entrar no meu Instagram, que vai aparecer aqui de novo, VADMED, e aí você vai lá nos posts que falam de Enem, e você vai colocar, por exemplo, se sua prova for Enem, né? Os conteúdos que mais caem no vestibular, todos eles você vai colocar na sua tabela, ao longo do tempo que você tiver até a prova, na ordem que você preferir. Na ordem que você achar que faz sentido. História é melhor seguir uma ordem cronológica e matemática é o que você acha que deve responder à sua demanda. Não precisa seguir receitas fáceis, porque não é assim que se passa no vestibular. Não existe uma receita fácil. Você responde às suas demandas. Então crie a sua própria tabela a partir dos conteúdos que você vê que são importantes de caírem. E de onde eu tirei para colocar no Instagram os conteúdos que mais caem? A partir da frequência de caimento nas provas, obviamente. Lá não tem todos os conteúdos. Se você acha importante que estudar logaritmo, lá não tem na lista que eu coloquei, mas coloque logaritmo na sua tabela. Percebe? Com isso, tô querendo dizer pra você que você vai responder às suas próprias demandas. Se lá nos assuntos que mais caem no Enem tiver um assunto que você já manja muito e acha que não precisa estudar, não coloca ele na sua tabela, mano, sabe? Prioriza outra coisa que não tá na sua lista de coisas que já sabem. Percebe? Tipo, tá pegando a manjada? É mais ou menos isso que eu quero dizer pra ti. Cria a sua própria tabela a partir das suas próprias demandas, pegue o tempo que você tiver, distribua elas, todas as suas tarefas que você tem que fazer de matérias, pontualmente, de história, de geografia, de matemática, ao longo de tudo isso. E crie a sua própria técnica pra fazer isso, e isso é um ponto importante que eu vou falar agora. Ó, pra mim, funcionou estudar pro Enem de um jeito X. Eu vou falar, mas eu não quero que vocês se sintam influenciados por isso, porque isso funcionou pra mim e eu não sei que vai funcionar pra você. Nos meus primeiros 30 dias de tempo de estudo, eu estudei só humanas. Tipo assim, por quê? Eu já sou bom em humanas. Eu já era muito bom em humanas e sabia que não precisaria desprender de mim muito tempo para estudar humanas. Então, em 30 dias, eu me coloquei para estudar 3 anos de ensino médio de ciências humanas. E para humanas, eu estudei tudo. Eu não fui pro Enem pro que mais caía. Eu realmente pra humanas estudei tudo, porque pra mim humanas é muita interseccionalidade de conteúdo. Então assim, se eu pudesse estudar tudo, maior seria a minha nota, na minha cabeça funcionava assim, e mais substrato eu teria, por exemplo, pra matérias como linguagens e redação, porque se relacionam com matérias como tipo história e geografia. Então, eu fiz isso com ciências humanas. Eu estudei nos primeiros 30 dias de estudos. Depois, no tempo que me restou, eu fiz isso, a tabelinha do Excel, e distribuí todos os conteúdos de exatas. Matemática, tinha dia que eu estudava matemática e química, tinha dia que eu estudava só matemática, tinha dia que eu estudava só química, e tinha dia que eu estudava só física. Tanto que, no final, próximo do Enem, eu tinha mais conteúdo de física para estudar, porque era aquilo que eu menos sabia, que eu menos tinha desenvoltura, e deixei para perto da prova, porque era o que eu ia estar mais perto de lembrar na prova. Então, vê que eu organizei a minha tabela a partir das coisas que, tipo assim, eu achava que correspondiam às minhas próprias demandas, ao que eu teria facilidade e ao que eu teria dificuldade. E eu coloquei o que eu tinha mais dificuldade de lembrar mesmo para mais próximo da prova. Tem gente que dá a dica oposta, né? Colocar para perto da prova o que você tem mais facilidade, porque você vai ter mais facilidade de pegar e etc. Mas, de novo, se você consegue planejar o seu tempo bonitinho, o tempo suficiente para você conseguir pegar as matérias mesmo, não interessa em que posição ela vai estar nesse seu espaço de tempo. Se ela estiver num tempo que vai fazer com que você tenha a garantia de aprender a matéria, não interessa em que ponto ela vai estar. O importante é que você aprenda a matéria e tenha disponibilidade para revisar ela depois. E só revisar. Tipo assim, estudar a Revolução Francesa o suficiente para perto da prova, você pegar um flashcard disponível na internet, revisar tudo e fazer um simulado sem errar. Percebe? Esse é um ponto muito importante, talvez seja essa a principal dica para organizar as matérias e fazer o seu cronograma a partir sua disponibilidade de tempo até a prova. Um outro ponto muito importante para mim é você inserir no seu tempo provas e exercícios anteriores do vestibular que você vai fazer. Se for Enem, a minha dica é que você responda todas as provas do Enem. E todas as provas do Enem são disponíveis sem gabarito na internet. Não é difícil achar isso. E aí você vai pegar, e você que vai fazer Enem, você vai fazer isso. Você vai pegar o Enem de 2009 até o último ano, no caso 2018, e vai fazer todas as provas normais e PPL também, e vai fazer as provas que tiver segunda aplicação. Tipo, tem ano que tem 3 aplicações do Enem. A normal, a PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, que é feita nos presídios, também é
o mesmo nível de prova. Tem gente que diz que o PPL é mais fácil. Não é. Tem anos, inclusive, que o PPL soa bem mais difícil do que o Enem normal. E é muito importante você saber como a prova soa repetitiva em algumas questões, porque isso te direciona o estudo. Isso faz com que você saiba como aquela matéria vai cair no vestibular. E isso é bem mais importante do que você só dominar a matéria. Entende? É bem mais importante saber como cai do que você dominar a matéria. E saber como cai, você só vai saber fazendo provas. Então você vai fazer as provas do Enem, todas. Primeira aplicação, segunda aplicação no ano que tiver, porque tem ano que não tem segunda aplicação. Normalmente elas acontecem quando há algum problema com a prova, mas tem tipo 2009 tem segunda aplicação, acho que 2012 ou 2013 tem segunda aplicação, não faltam provas. E vai fazer PPL também, todas. Conferir gabarito, vai pegar as sessões que você errar, nada de pegar a questão que você errar e ignorar. Você vai pegar a questão que você errar, pegar um post-it, apregar e colocar uma revisãozinha nesse post-it em cima da questão. Se você não fizer isso, você vai só verificar conteúdo. E simulado não é para você verificar se você sabe ou não. Simulado, ele funciona para você verificar se você sabe e acrescentar naquilo que você não sabe. Porque se você errar no simulado que você vai fazer da prova de 2012 e não corrigir, na prova de 2013 a mesma questão vai cair de um jeito diferente e você vai errar também, porque você não sabe o que você deixou a desejar naquela matéria. Portanto, todas as questões que você errar nesses simulados que você fizer, que você vai distribuir no tempo que você tiver até a prova, não são, tipo assim, muito simulados. Se você, quem sabe, colocar 2 ou 1 simulado por semana até o tempo que você tem, já é suficiente para você conseguir fazer todos os simulados da prova do Enem, ou menos a maioria, sabe? E é isso que você tem que priorizar, a quantidade de provas que você tem disponível para fazer em relação ao tempo que você tem para estudar e se preparar para a prova. Esse é o ponto principal, ter tempo, distribuir matérias e fazer as provas anteriores. E claro, faça os simulados de acordo com o que você estiver estudando, sabe? Por exemplo, como eu comecei estudando humanas, não fazia sentido eu fazer um simulado de natureza nos meus primeiros 30 dias de estudo, porque eu não estava estudando natureza. É óbvio que eu ia errar tudo. Eu só comecei a fazer simulado de natureza e matemática depois que eu comecei a estudar natureza e matemática, sabe? Então, assim, eu precisava de um substrato de conhecimento para poder fazer essa prova. Eu não podia ir direto na raça, porque eu não sabia fazer aquela prova, já que eu não estava estudando ainda. Então, quando eu estava estudando só humanas, eu fazia simulado só de humanas. Quando eu fui estudar, por exemplo, matemática e química, eu já fazia o simulado de natureza, só que eu também fazia o simulado de humanas, porque era um conhecimento que eu já tinha. Então, assim, não é porque eu deixei de estudar humanas que eu parei de fazer simulado de humanas. Não, eu não fui com ganância tentando fazer todos os simulados de humanas de uma vez. Até o dia da prova, tipo assim, até perto do dia da prova, eu ainda estava fazendo simulado de humanas. E eu fiz todas as provas do Enem, eu corrigi todas as provas do Enem pra mim, e assim, foi o ponto crucial na minha opinião. Então, até agora eu listei: criar um cronograma a partir do tempo que você tem, colocar as matérias que você acha que são principais, colocar as matérias que você acha que são importantes e correspondem à sua demanda e fazer todas as provas do vestibular. Talvez esses sejam os pontos principais para você montar o seu próprio cronograma, porque aí o cronograma tem a sua personalidade. E outra coisa que acho que é um ponto principal e talvez final aqui, nesse tutorialzinho, é que você, no seu dia, deixe espaço para lazer. Quando eu falo que eu passava o dia todo estudando, eu não tô mentindo. Eu acordava às 6, às 7 eu tava na mesa de estudo, estudando, já fritando. Só que nesse meio tempo, obviamente, eu precisava tomar banho, eu precisava comer e eu precisava relaxar, porque cérebro nenhum é máquina. Não é nenhuma máquina, tipo assim, que funciona freneticamente. Você é um ser humano, você tem demandas, tem dia que você tá mal, tem fim de semana que você tá péssimo e você não precisa estudar todos os fins de semana também, sabe? Dá uma aliviada no domingo, faz alguma coisa que você gosta no sábado, mas assim, você tem que ser assíduo, porque é um compromisso que você faz consigo mesmo. Você não tá mexendo na vida de mais ninguém quando você se dispõe a estudar pro vestibular, só com a sua. Então, se você faz um vestibular, um cronograma, respondendo às suas próprias demandas, respeitando o seu tempo e o seu desempenho mental consigo mesmo, é óbvio que no final isso vai dar muito mais certo do que se você pega uma fórmula pronta de o que você deve estudar para cair no vestibular. Percebe? O seu desempenho vai corresponder às suas demandas pessoais também, e não só demandas de conhecimento acadêmico para fazer a prova, porque a prova é tão complexa que ela perpassa essas dimensões. Ela não tá só no conteúdo que você sabe, ela também tá no quanto você se respeitou a partir do momento em que você montou um cronograma, respondendo às suas demandas e respeitando principalmente os seus limites. Você não vai passar um domingo que você tá mal, que você tá numa bad, estudando redação ou matemática. Você não vai fazer isso porque você é um ser humano. Só que na segunda-feira, que você sabe que você tem que estudar, ainda que você esteja mal, você vai fazer um esforço para começar a segunda-feira às 8 da manhã ou 7 da manhã estudando, porque só depende de você. Se você se deixar cair uma vez, se deixar cair uma segunda vez na hora que você estiver mal, não vai rolar. O seu cronograma vai atrasar todo. E atrasar cronograma é terrível. Acho que teve uns 2 momentos no meu percurso em que eu atrasei, sei lá, 3 dias de estudo.
3 dias de estudo, como eu estudava 3 matérias por dia, eram 9 conteúdos nos 3 dias. Imagina mais 9 conteúdos pra colocar em dia, sendo que eu tinha planejado todo o meu conteúdo até o dia da prova. Eu sofria pra voltar isso em dia de semana. Era um dia que eu podia relaxar, só que não, eu tava correspondendo a dias que eu resolvi ceder a meus limites, sabe? Então assim, você tem que deixar espaço para os seus limites acontecerem nesse espaço. Saiba domar os seus limites também e permitir que eles aconteçam nesse espaço. Porque se eles invadirem as esferas do dia em que você tá ali para estudar, isso vai te atrapalhar. Então assim, o vestibular é uma esfera muito complexa. Você tem que estudar de um jeito muito complexo. Demanda de você muito autoconhecimento e você também vai se autoconhecer muito nesse processo. Só que é importante que você tenha essa consciência de que depende muito de como você se respeita e de como você organiza o cronograma com a sua personalidade, com a sua cara, com coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. É a partir disso que no final você vai ter um resultado que é tipo assim, o mais alto que você consegue chegar. Porque se eu te dou um cronograma pronto, dou um cronograma pronto para outra pessoa, elas duas vão ter desempenhos diferentes perante esse cronograma. É muito importante que você crie o seu próprio cronograma e ele só vai dar certo pra você. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Montar um cronograma depende disso. Eu tô dando essas dicas meio amplas porque talvez elas dão pra vocês um direcionamento. O meu objetivo com esse vídeo não era dizer pra você que você tem que estudar a Revolução Francesa ou que você tem que estudar só trigonometria ou radiciação. Eu tô querendo te dizer o que tem que ter na sua organização. Como você pode fazer isso? Você vai pegar um Excel, vai colocar os dias que você tem até a prova e a partir disso, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em contagem regressiva até o dia da prova, você vai colocar assim: segunda, matéria X, terça, X, quarta, X, domingo e sábado, ou só domingo, ou só sábado, você vai colocar na frente assim no Excel, descanso. Ou em algum dia você vai colocar redação e simulado, não estudar matéria. Ou em algum dia você vai colocar estudar uma matéria, fazer uma redação. É só assim, sabe? Você molda a partir do que você pode fazer. E claro, esse simulado, esse cronograma não precisa ser engessado. Se numa semana, daqui 2 meses, você chegar nesse cronograma e descobrir que, tipo assim, putz, vai ter um dia em que eu vou viajar com os meus pais, vai ter uma quinta, uma sexta e um sábado que eu não vou poder estudar. Você vai pegar essas matérias lá da quinta, da sexta, do sábado que você vai viajar e você vai distribuir elas a partir do tempo que você tem. Até a viagem ou o lazer que você for fazer e depois também. Você consegue dividir 9, 10 matérias em um tempo que te sobra, em um tempo depois, sabe? Tipo assim, você consegue realocar o seu próprio cronograma porque você que criou ele e você tem total liberdade de seguir ele ou não. E é óbvio que pra você seguir ele só depende muito de você. Então, o que eu quero dizer pra vocês no fim das contas é isso, tipo assim, se organize respeitando as suas personalidades, respeitando os seus dias e assim, crie isso. A minha principal dica é essa: prova, organizar a partir das suas demandas, ver o que mais cai, principalmente agora. Esse vídeo tá indo no ar quase no meio do ano, então você tem que criar um cronograma que seja rápido e eficiente se você resolveu começar a estudar pro Enem agora, sabe? E eficiência parte disso. Logo, talvez era só isso que eu queria dizer. Se você assistiu até aqui, isso te ajudou, obrigado pela paciência. Eu tô falando um pouco alto. Interage comigo nos comentários, pede dica nos comentários, eu vou te responder. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, deixa o like e passa esse vídeo pro amiguinho, hein? É nóis!